Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Boa tarde, irmãos. Bem-vindo a mais um Maná Diário, todos os dias, ao meio-dia, horário de Campo Grande. Enquanto eu falo qual vai ser o tema de hoje, o tema da pregação que Deus colocou no meu coração, que o Espírito Santo colocou ao meu espírito para falar, eu peço que você compartilhe esse vídeo aqui. Estou no YouTube aqui, você pega e manda essa mensagem para algum familiar seu, algum conhecido seu, alguma pessoa, independente do que seja a mensagem, tá, gente? Mande. Sempre é importante alimentar o espírito. Com toda a Bíblia, tá? Com toda a Bíblia, sempre é importante alimentar o espírito. Então, mande esse vídeo para alguém de alguma maneira. Privado, WhatsApp, status você já manda para todo mundo que te tem. Se conhece uma pessoa que não tem seu número adicionado, que você fala de Deus para ela e ela não tem seu número adicionado, ela não vai ver seu status. Então, você pode mandar no privado para ela, vai atrás, pega o evangelho. Então, enche o saco, encher de forma santa, né? Lógico, né? Tudo nunca de uma maneira que seja inconveniente, onde a pessoa não vai querer te ouvir, não vai querer nem falar com você, nunca dessa maneira, né? Tem pessoas que o Espírito Santo coloca no meu coração, tem pessoas que eu encho o saco de uma forma espiritual. É uma pessoa que eu falo de Deus ali, falo de Deus aqui, e você vai falando ali, vai falando ali, você sabe, você enche o saco de uma forma espiritual. Não quebra relacionamento, não quebra amizade, não é uma pessoa que para de falar comigo, mas eu vou ali cutucando, uma hora Deus pega, amém? Então mande para alguém, essa pessoa, manda essa mensagem para alguém, manda para alguém, irmão, faça o ID, amém? Faça o ID. Hoje eu quero falar sobre como funciona, como fazer uma oração de fé da maneira correta. Como que faz uma oração de fé? Como que funciona? Eu vou citar alguns exemplos, vou ler alguns versículos aqui, mas vamos citar, por exemplo, você é uma pessoa que você vai pedir algo para Deus, ok? Você vai pedir algo para Deus. E quando eu digo, nesse exemplo que eu vou usar agora, quando eu digo pedir algo para Deus, não estou falando de nada material, tá? Então, não é casa, não é carro, não é nenhum tipo de bem material. Você vai pedir algo para Deus para sua transformação, para o seu caráter, transformação pessoal. Por exemplo, você enxerga um erro seu. Você enxerga, por exemplo, que você é orgulhoso. Poxa, Lucas, eu vejo que eu sou uma pessoa orgulhosa nisso, naquilo outro, e eu quero mudar. Como que você ora a respeito disso? Como que você exerce sua fé a respeito disso? Tá? Não é só isso, mas eu estou usando um exemplo isso, mas você pode usar a mesma maneira da fé para algum tipo de bem material, tá bom? É a mesma fé, mesma maneira. Então você quer mudar. Eu vejo que eu sou orgulhoso. Como que você pode fazer esse tipo de oração? Não é uma oração, Deus, obrigado, porque um dia eu irei vencer isso. Um dia eu irei deixar de ser orgulhoso. Não é isso. Um dia eu irei vencer, um dia não. Esquece, não use essa palavra. Um dia eu irei. Também, Deus, se for da sua vontade, eu creio que eu deixarei de ser orgulhoso. Também não é assim. Então, como fazer a oração correta? Você tem que crer que aquilo que você está pedindo já aconteceu. Exatamente isso. Aquilo que você está pedindo naquele momento já aconteceu. Então, você ora para Deus. Deus, obrigado porque o Senhor já me transformou. Obrigado porque eu não sou mais orgulhoso. Porque o Senhor já transformou o meu caráter. Eu tenho um caráter parecido com o do Senhor Jesus Cristo. E eu já fui mudado pelo Senhor. Não sou mais orgulhoso porque o Senhor já me transformou. Esse tipo de oração que você tem que fazer para sua vida, para algum tipo de transformação. Você quer vencer orgulho, quer vencer inveja, egoísmo, qualquer tipo de erro, pecado que você enxergue seu, assim que você vai lutar, assim que você vai batalhar.
Oração de fé é uma oração, você crendo que aquilo que você está pedindo já aconteceu. Então, se já aconteceu, você agradece por ter acontecido dentro da sua própria oração. Então, oração de fé é uma oração que você está crendo que aquilo que você está pedindo já aconteceu. E se já aconteceu, você agradece por ter acontecido dentro da sua própria oração. Amém? Eu vou citar um exemplo daqui a pouco sobre Jonas, como que ele orou para sair da barriga do grande peixe. Só que antes disso, eu quero ler 2 versículos que para vocês eu peço que vocês meditem nele no dia de hoje. Vocês vão meditar nesse versículo aqui sobre fé, tá? O primeiro versículo fica lá no livro de Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse versículo, Hebreus 11:1. Medite nele, não só nele. Eu vou ler um outro versículo agora. Fica lá em Marcos 11:24, diz assim: Digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Vou ler mais uma vez. Marcos 11:24. Digo-lhes que, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Medite nesses 2 versículos e eu vou ler sobre a história de Jonas agora. Eu vou ler a oração dele, como ele orou, como que funciona a oração de fé. Isso é para todas as coisas, tá, gente? Não é uma coisinha, Deus, que seja feita sua vontade, a outra, não, é tudo. Tudo é crendo que já aconteceu. Tudo é crendo que já aconteceu. Amém? Sempre assim. Eu vou ler agora Jonas, livro de Jonas. Jonas, capítulo 2, versículo 2. Depois eu vou ler Jonas, capítulo 2 ainda, versículo 6. Eu vou ler esses 2 versículos. Versículo 2 diz assim, capítulo 2, versículo 2. E disse, em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Olha o que ele fala aqui. Em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Aí ele falou assim, gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Deus já havia respondido Jonas? Não havia. Mas na oração de Jonas, ele creu que Deus já havia respondido ele antes mesmo daquilo acontecer. Porque ele orou com fé antes mesmo daquilo acontecer. Aqui deixa bem claro isso. Clamei ao Senhor e ele me respondeu. Gritei por socorro e ele ouviu o meu clamor. Ele creu que Deus tinha ouvido o clamor dele. Ele creu que a oração já tinha chegado no céu e a fé dele tremenda. Aí lá no 6. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura. Tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura. Deus já tinha tirado o Jonas da barriga do grande peixe? Ainda não. Mas na oração de Jonas, ele creu que Deus já havia resgatado ele, mesmo antes daquilo acontecer. Porque ele orou com fé. Ele não olhou para a circunstância natural que ele estava vivendo. Muitas das vezes as pessoas hoje em dia sofrem com ansiedade. Então aquela circunstância nem aconteceu, nem vai acontecer, ela está sofrendo por algo que ainda não aconteceu e tem chances de não acontecer. Então ela sofre angústia e ansiedade. Jonas estava vivenciando uma situação, ele estava naquela situação e ele não olhou para a circunstância, ele fez uma oração de fé. Oração de fé, você não olha para a circunstância, circunstância natural muda. Amém? Circunstâncias naturais mudam. O poder de Deus muda qualquer coisa. O mundo espiritual muda qualquer coisa. A fé muda qualquer coisa. É natural. Tem poder. O mundo espiritual tem domínio sobre o mundo natural. A fé tem domínio, tem poder sobre o mundo natural. Então não importa a circunstância que você está vivendo hoje no natural, ela é mutável, ela muda. Oração de fé. Crendo, usando, exercitando a sua fé, pedindo para Deus e crendo que Ele já ouviu, já aconteceu, aquela circunstância
muda. Não tem como. Não tem como, amém? Creia na palavra de Deus. Creia. Use sua fé. Peça para Deus, Deus me ajude a ter mais fé em Ti, ter mais fé na Tua palavra, que eu possa crer na Tua palavra mais do que qualquer coisa. Converse com Deus, peça a Deus. Então, para a gente finalizar, para fazer uma oração por vocês, a gente tem que entender que uma oração de fé é uma oração agradecendo, porque aquilo já aconteceu pela fé. Amém? Oração de fé, aquilo que você está pedindo, você já agradece. Uma oração já agradecendo, porque aquilo que você está pedindo já aconteceu pela fé. Amém? Eu peço que vocês fechem seus olhos. Deus, obrigado por esse momento, obrigado por esse ensinamento. Obrigado, Pai, porque o Senhor falou, o nosso espírito falou, o nosso coração. Nós compreendemos, entendemos, fomos alimentados, Pai, com a oração de fé da maneira correta, a oração de fé verdadeira, como tem que ser feito, como que tem que ser orado. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos alimenta dia após dia. Nos ajude, Pai, a crer mais na Tua palavra, a crer na Tua palavra mais do que qualquer coisa, em nome de Jesus. A crer na Bíblia, a crer em Ti. Que possamos entender que a Tua palavra está acima de qualquer coisa, Deus. A Tua palavra é a verdade, é a verdade, é a verdade, Pai. Obrigado porque nós entendemos isso, Pai. Compreendemos isso, Pai. Que a Tua palavra é a verdade, Pai. É a verdade, Pai. E tem poder, tem domínio sobre o mundo natural. Circunstância nenhuma, Pai, prevalecerá sobre uma oração de fé. Não tem como, Pai. O mundo espiritual, a oração, o Senhor muda qualquer circunstância natural. Muda nosso caráter, lógico, Pai. Obrigado, porque o nosso caráter pode ser mudado, transformado, lapidado pelo Espírito Santo. Mude os nossos caráteres, Pai. Mude, Pai. Todo tipo de erro que a gente enxerga, todo tipo de erro que a gente não enxerga, nos ajude a enxergar, Pai. Para que a gente possa batalhar com aquele erro, com aquela falha, que a gente possa mudar verdadeiramente com a Sua ajuda, Espírito Santo, e buscar e ter o caráter parecido com o do Senhor Jesus Cristo. Nos ajude, obrigado pelo ensinamento de fé, nos ajude a orar com fé, verdadeiramente, que nós possamos exercer isso, praticar isso, verdadeiramente, praticar a oração de fé, praticar a oração de fé, verdadeiramente. Obrigado, Pai, pela Sua ajuda. Obrigado por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Muito obrigado. Nós te agradecemos, te louvamos em nome do Senhor Santo Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. Amanhã, outro dia, outro maná, outra pessoa falando até o Espírito aqui. O Espírito Santo usando alguém para falar o seu coração. Então, até.